Bom dia, graça e paz, a graça de Jesus seja com todos. Hoje, assim que eu sentei para começar a minha meditação matinal, o primeiro versículo que o Espírito Santo colocou na minha mente foi: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu não sabia a passagem, então fui pesquisar e ela está em Provérbios 4, o verso 23. E, bem, eu uso muito a Bíblia Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, e ela tem uma passagem sobre isso, eu fui reler. E ela fala muito sobre o coração é aquele que a gente mais precisa estar alerta, porque todas as coisas que acontecem, elas não acontecem de pouco em pouco, ou elas não acontecem de uma vez. As grandes mudanças, aquilo que vai nos prejudicar, ele vem do coração. Então, assim, a gente vai absorvendo coisas de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, e de repente aquilo pode se tornar uma fortaleza mental. E se tornando uma fortaleza mental, aquilo passa a ditar a nossa vida. Então, ela deu inclusive exemplos, quando eu estou passando e de repente começam a vir pensamentos ruins sobre pessoas, sobre situações, ela imediatamente ela já entende, e ela usa muito o apóstolo Paulo, que fala que tudo que você deve pensar, pensar naquilo que é bom, que é puro, que é honesto, verdadeiro, que é agradável. Não, gente, é isso mesmo. Vem um pensamento negativo na tua cabeça, a gente realmente precisa aprender a descartar isso o mais rápido possível. E eu sei disso porque para mim é uma grande luta. É uma grande luta. A mente é um campo de batalha e muitas vezes eu sinto que eu estou realmente guerreando, o meu espírito está guerreando contra a minha mente, para não deixar pensamentos negativos, pensamentos de maledicência, de querer pensar mal das pessoas, pensamentos de principalmente querer pensar mal de mim, pensamentos de medo, de incredulidade, quando Deus chama a gente para fazer uma coisa e a gente e bota desculpas, ou a gente pensa que é menos do que a gente realmente é em Cristo, porque na força do nosso braço é uma coisa, mas quando Deus chama a gente para fazer uma coisa, Ele está chamando a gente para fazer isso nele, junto com Ele, em parceria com Ele. Mas quando a gente fica com medo de fazer, é porque a gente está olhando para o nosso próprio umbigo, a gente está olhando para a força do nosso braço. E ontem, inclusive, eu estava, eu precisava fazer uma coisa, uma inscrição, e eu não, e ele me revelou: você está com medo, você está com medo. E se eu estou com medo, é porque eu estou olhando para mim, eu não estou olhando para ele. Então a gente precisa realmente passar o tempo inteiro em vigilância sobre aquilo que passa, porque tudo que passa no nosso coração começa na nossa mente. Ele vem na cabeça e aí aquele pensamento começa a se cultivar e a gente vai remoendo, 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 daqui a pouco aquilo vira uma certeza. E muitos dos nossos erros, das nossas mentalidades de fracasso, de condenação, de culpa, de incapacidade, de insuficiência, vem justamente disso, da gente pegar um pensamento errado, às vezes uma coisa que alguém fala pra gente, essa pessoa pode, mesmo dentro da igreja, essa pessoa pode não estar falando direto da boca de Deus, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam de si mesmas, e isso vai levar a gente a ficar remoendo e aceitar. Quantas vezes? Quem nunca, né? Já peguei uma palavra que alguém falou e levei aquilo para mim, e aquilo virou uma raiz de incapacidade que me paralisou por anos. Então a gente precisa realmente filtrar aquilo que a gente recebe. E filtrando aquilo que a gente recebe é que a gente vai poder escolher e falar assim: não, isso aqui não se cria mais não. Já aconteceu comigo várias vezes e vem ataques na minha mente para eu me voltar contra pessoas, e eu falo: não, mas isso aqui não vai se criar. Eu não quero isso. Eu escolho que eu não vou ter isso na minha mente.
E é assim que a gente vai vivendo. A gente vai mudando a nossa mente, rejeitando pensamentos que são contrários à Bíblia. Mas para isso a gente precisa conhecer a palavra. E em Provérbios 4, alguns versículos antes, ele fala: guarda estas minhas palavras, porque elas são vida, elas são saúde para os ossos. A palavra de Deus é vida e a palavra de Deus é saúde para os ossos. Mas a gente precisa ler com atenção, meditar, refletir sobre aquilo que a gente leu e não só, não, tô lendo a Bíblia, tô lendo. Não, é a gente meditar e a gente colocar em prática e a gente principalmente interiorizar isso aqui dentro do nosso coração, porque quando a gente coloca as coisas dentro do nosso coração, elas não vão sair. Mas a gente precisa dar esse passo e começar realmente a tomar conta daquilo que vem para nossa mente, inclusive com as pessoas com que a gente anda. Porque se tem uma pessoa que ela é tudo negativa, ai, não vai dar certo, ai, vai dar errado, ai, assim, ai, é melhor não, é melhor. Gente, tu não vai a lugar nenhum, né? Ninguém vai a lugar nenhum. Se a gente andar com esse tipo de pessoa, a gente tem que andar com pessoas que falam, não, vamos embora, que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem que andar com pessoas que nos empurram para perto de Deus, que nos ajudam a caminhar para perto de Deus, pessoas que nos ajudam a ir na direção certa, que estão conosco para nos apoiar. Então eu vou orar agora para que Deus revele também para você aquilo que possa ter entrado na tua mente e feito moradia ali, que esteja sendo um empecilho para você prosseguir e atingir aquilo que Deus tem para você. E Paizinho, eu oro agora, Pai, por cada uma pessoa. O Senhor revela, Senhor, o que está no mais profundo do nosso coração. É o Senhor que mostra tudo aquilo que a gente precisa se livrar para a gente poder chegar mais perto de Ti. Então eu peço, Paizinho, nos ajuda a identificar, nos ajuda a limpar e nos ajuda a estarmos vigilantes. E que nós possamos ter a Tua palavra como nosso guia de fé e ordem. E nosso guia de conduta que nos leva para mais perto de Ti. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade todos os dias e que nós possamos aproveitar essa oportunidade no dia de hoje, não deixar passar. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é grandioso, o Senhor é amoroso, o Senhor não desiste de nós, então nos ajuda a não desistir diante das dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Boa terça para todos.